E olha, em tempos que estamos cada vez mais conectados, a gente até se perde com tudo que está acontecendo nas redes sociais. Mas uma startup teve uma ideia: aproximar a igreja dos fiéis. E quem vai falar sobre essa iniciativa com a gente é o Hugo Tanuri, líder de investimentos, e ele fundou um aplicativo. Hugo, seja bem-vindo à Central da Esperança. Como que surgiu essa ideia? Que aplicativo é esse? Bom, boa tarde, Luara. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Essa ideia surgiu há algum tempo atrás. Como você disse, nós temos uma empresa que desenvolve algumas soluções muito voltada para o mercado de tecnologia. E de 2018 para cá, a gente começou a entender uma série de dificuldades que os paroquianos e membros das paróquias, das igrejas, de maneira geral, encontravam em se manter conectado com as suas crenças, com as suas religiões e com a sua própria paróquia, né? Nesse sentido, a gente percebeu que no mundo como um todo existe uma série de soluções e ferramentas de mídia, todas elas gratuitas, mas não necessariamente as pessoas conseguiam, através delas, se manter conectadas com as suas paróquias, com as suas igrejas. E então a gente começou a se dedicar para isso. O propósito é exatamente como você disse aí, Luara, fazer com que as pessoas estejam mais próximas, mais conectadas às suas paróquias. Foi assim que a gente começou esse trabalho em 2018. Hugo, agora esse aplicativo, ele contém todas as atividades da igreja, celebrações, festas ou também conteúdos litúrgicos. Boa tarde para você, viu, meu querido? Boa tarde, Eduardo. Enfim, na verdade, essa solução, esse aplicativo, ele se chama Legacy. Ele foi desenvolvido com o propósito de descomplicar a gestão da rotina das paróquias para o pároco, para os padres de maneira geral, para os pastores. É um aplicativo cristão, né? E ele foi concebido com o propósito de descomplicar a vida dos paroquianos no intuito de acessar as mídias sociais. Então ele consolida, existem várias paróquias aí que têm inúmeras redes sociais, chegam a ter, quando você fala dos padres em especial, chegam a existir quase 10 mídias sociais, né, ao mesmo tempo, de vídeo, de imagem, de texto, de conteúdo, e os paroquianos não conseguem se manter conectados a tudo isso e a informação acaba se perdendo. Não quer dizer que volume de ferramenta traz solução, e foi assim que a gente começou a desenvolver a ferramenta, e nesse sentido, a gente, como você perguntou, Eduardo, a gente descomplicou muito, a gente colocou dentro do aplicativo liturgia, Bíblia, Santo do Dia, o canal de comunicação direto entre a paróquia, os padres e os paroquianos, com um painel informativo que substitui uma série de aplicativos de mensagem. Então, de uma forma muito simples, o paroquiano ele precisa apenas baixar o aplicativo, identificar a paróquia dele. Obviamente, a paróquia precisa estar cadastrada, né, depende do pároco, dos padres, e a partir desse momento, o que a gente faz é que exista, de fato, uma proximidade muito grande, não só com o processo de evangelização, mas a conexão entre a paróquia, os padres e os paroquianos. Então, respondendo a sua pergunta, está tudo lá no aplicativo, sim, Eduardo. Hugo, a gente, né, a TV Aparecida chega em todo o Brasil e muitos paroquianos estão nesse momento acompanhando a Central da Esperança e talvez esteja identificando uma certa dificuldade em manter a igreja online conectada com os fiéis. Como acessar então, como gerar conteúdo online utilizando esse aplicativo? Olha só, Luara, assim, a gente se propôs a desenvolver uma ferramenta. É importante a gente dizer que a ferramenta não foi desenvolvida para a pandemia, né? A gente já veio percebendo essa necessidade que você está comentando aí há muito tempo. A gente veio percebendo que, por mais que exista uma série de ferramentas, as pessoas estavam perdidas em tantas ferramentas. Então, a gente disponibilizou numa solução onde simplesmente basta a paróquia se cadastrar. O aplicativo é 100% gratuito para as paróquias, para os paroquianos, além de recursos de comunicação de uma forma muito descomplicada, a paróquia, o pároco, ou alguém da secretaria, ou um próprio paroquiano que queira contribuir para a sua paróquia, em acordo com o padre, obviamente, tem condição de gerenciar esse conteúdo. Ele é tão simples quanto a mídia social mais simples que existe aí, gratuita, disponível no mercado, né? E o paroquiano também pode acessar o aplicativo, é só entrar na loja de aplicativos da Apple Store ou da Google Play, e ele vai achar o aplicativo Legacy Church, Church de igreja, né? CHURCH.
e aí é muito simples essa interação e essa conectividade. A gente costuma dizer que o paroquiano ele não precisa mais sair por aí anotando uma série de mídias sociais do seu pároco ou da sua paróquia, tampouco precisa ficar imaginando por onde vai ser transmitida a live, por onde vai ser transmitida a missa, ou aonde eu vejo a agenda da paróquia que não está mais atualizada. E um ponto muito importante que eu queria citar, Eduardo e Luara, é que ele não só descomplica muito a vida da paróquia, como também ele leva uma solução que nesse momento passa a ser vital, que é criar essa proximidade e, obviamente, não, sem custo nenhum, né? O que se torna mais importante nesse momento de dificuldade, que a gente sabe não só as paróquias, mas o mundo inteiro está vivendo, né? Hugo, aqui a gente na Central da Esperança, a gente sempre mantém a esperança de que tudo isso vai passar. Mas nesse período de pandemia a gente observou bastante, e isso foi notório, de que a tecnologia foi um instrumento único para que os paroquianos pudessem ter acesso, principalmente às celebrações, já que houve esse impedimento da presença dos fiéis nas missas, nas paróquias e comunidades de uma forma geral. Agora, passando tudo isso, tecnologia, você vê e você desenvolveu esse aplicativo, ela chegou para ficar, né? Principalmente nesse relacionamento entre o fiel e a sua paróquia. É verdade, Eduardo. Assim, esse movimento tecnológico ele já vinha acontecendo, né? De maneira natural, ele vem envolvendo a vida de todos nós. Eu costumo dizer que os meus filhos nasceram pedindo comida pelo aplicativo e se locomovendo através de aplicativo, coisa que nós não vivenciamos, né? Com as paróquias, com a igreja, com a religião, com as crenças, não podia ser diferente, né? Esse momento da pandemia, ele só acelerou muito esse processo de digitalização do mundo, das rotinas e das necessidades. E não menos importante os das paróquias, a gente veio percebendo ao longo das pesquisas que a gente fez para o desenvolvimento do Legacy, que vários membros de paróquias, de igrejas, eles já tinham, até pela dificuldade de locomoção, porque estavam numa idade mais avançada, eles já tinham uma dificuldade de estar presente no dia a dia das paróquias, nas rotinas das paróquias. A gente está falando de missa, a gente está falando de live, mas vai muito além, né, o processo de evangelização. Nós estamos falando, por exemplo, das pastorais, das células, do cotidiano, do dia a dia das paróquias, e a gente possibilitou isso tudo acontecer dentro do aplicativo. Então, respondendo a sua pergunta, Eduardo, assim, a tecnologia já, de certa forma, veio nos abraçando ao longo do tempo, né? E era inevitável. Como eu disse para vocês, o aplicativo não foi desenvolvido para a pandemia, mas quando ela apareceu, párocos aqui de Belo Horizonte, nós somos de Belo Horizonte, que já conheciam o nosso trabalho, nos procuraram e nós tivemos que lançar o aplicativo em tempo recorde, não estava nos planos lançar para a pandemia, né? Mas a gente ouviu de vários, Hugo, a gente precisa de uma solução para fazer com que as pessoas consigam estar próximas da nossa paróquia, mesmo à distância, né? Então eu acho que já era inevitável, né, Eduardo? Acho que agora só acelerou mais ainda o processo, né? A gente quer agradecer a sua entrevista, por compartilhar a sua ideia com a gente, com todo mundo que está em casa. E se alguém ainda não conhecia esse aplicativo, com certeza agora vai facilitar e muito manter essa conexão, essa proximidade dos paroquianos, cada um então com a sua paróquia. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Luara, obrigado, boa tarde para vocês, foi um prazer.